Agradeço, senador Wellington, Vossa Excelência, agradeço a gentileza sempre. Inclusive, senadora, está amazônica como nunca, né? Com esse aqui verde, o plenário, né? Com esse verde da esperança. Exatamente, o plenário só tem representantes da Amazônia. Aqui estamos nos estados do Mato Grosso, estado do Amazonas, Rondônia e do Amapá. Muito bem, Amazônia presente, não é? Mas, senhor presidente, primeiro dizer que, com muita alegria, nós realizamos ontem, falo aqui com muita alegria, realizamos a bancada feminina, não só do Senado Federal, as senadoras, mas também com a participação de deputadas federais, uma importante reunião de trabalho. Nós estamos preparando a realização de 2 grandes eventos para encerrarmos esse ano de 2016 com atividades intensas relacionadas às mulheres. A primeira das atividades é organizada e coordenada pela senadora, pela senadora que preside, Simone Tebet, que preside a Comissão Mista de Violência contra a Mulher, que faremos inúmeras atividades e eventos em torno da campanha, que é uma campanha mundial, os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Então, uma campanha importante, teremos aqui no plenário do Senado Federal uma sessão solene, senador Waldir Raupp, que tratará da ouvidoria da mulher que foi aprovada recentemente aqui no Senado Federal, e é uma ouvidoria da mulher vinculada, não é ouvidoria, é um outro órgão que acompanha a questão das mulheres, e isso é muito importante, porque nós temos poucos órgãos, e públicos principalmente, que têm esse órgão para tratar e acompanhar sempre o problema da violência contra as mulheres. E o outro evento é um seminário que realizaremos entre os dias 13 e 15 de dezembro, um seminário que trataremos de vários temas: o empoderamento das mulheres, a participação das mulheres na política. Será um seminário internacional, traremos palestrantes de fora que trarão os exemplos de seus países para que o Parlamento brasileiro e a sociedade brasileira possa conhecê-los e, quem sabe, seguir nesse mesmo caminho que tem sido tão eficiente na inserção das mulheres na vida pública e, sobretudo, nos espaços de poder. Então, debateremos a questão da presença da mulher nas empresas como empreendedoras, empresárias. Aliás, Vossa Excelência me falava de um projeto que eu relato, projeto de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, que estabelece uma cota de mulheres para os conselhos das empresas estatais, empresas públicas, de economia mista. E isso é muito importante. E aqui no Senado, nós tivemos durante a semana inteira mulheres que compõem uma organização denominada Mulheres do Brasil, que são empresárias e que passaram conversando com vários senadores e senadoras sobre a importância desse projeto. Então, debateremos esse aspecto também, debateremos no seminário a violência. E agora mesmo eu acabei de ter uma audiência importante com representantes do grupo de Maurício Souza, que todos sabem, é o autor dos personagens infantis, e não mais infantis, os personagens queridos de todos nós, de todas nós, do Brasil, que é a Turma da Mônica. E há algum tempo, também em parceria com a ONU Mulheres, que, aliás, o nosso seminário terá uma forte parceria de entidades feministas representativas das mulheres, mas da ONU Mulheres e do Banco Mundial. O Banco Mundial, que tem sido um grande parceiro, inclusive viabilizando materialmente os nossos seminários, não é? Mas, enfim, o belo trabalho, eu não poderia, vindo à tribuna no dia de hoje, deixar de destacar o trabalho da Turma da Mônica, do Grupo Maurício Souza, em que inicia aqui uma grande campanha, desenvolve já uma grande campanha, cujo tema é Somos Todas Donas da Rua. Donas da Rua, e começam no final de cada gibi, e essa é a última edição do mês, eles colocam uma parte onde questionam onde é o lugar da mulher. Aqui, por exemplo, nessa edição, eles colocam o seguinte: Mônica pegando frutas, né, de uma fruteira,
na cozinha, diz o seguinte: lugar de mulher é na cozinha. E na sequência ela diz, na sala de jantar. E em seguida vai, e onde a gente bem entender. Ou seja, é uma campanha que mexe com a formação cultural, das crianças, dos adolescentes, das famílias como um todo. Então, eu quero aqui destacar esse trabalho importante. O Grupo Maurício Souza terá participação no nosso seminário, na mesa que tratará do papel da iniciativa privada em relação à luta pelo empoderamento e pela igualdade em relação às mulheres. Senador Medeiros, é que eu tinha... Pois não. Muito obrigado, senadora Vanessa. Simplesmente para, dentro da sua linha de raciocínio, ressaltar a fala da ministra Carmen Lúcia, da presidente Carmen Lúcia, que essa semana falava justamente sobre o tema das mulheres e falando da necessidade do Poder Judiciário dar uma resposta rápida aos crimes contra a mulher, porque é comum que fiquem esses crimes na impunidade, e ela tem defendido justamente que a população não tenha uma imagem de que crimes contra a mulher ficarão sem resposta. Isso é muito importante. Ela, na fala dela, dizia justamente, é importante que saiba que tem a lei, mas, acima de tudo, que as pessoas durmam com a consciência de que a violência contra a mulher não será tolerada. Óbvio que não só contra a mulher, a gente defende que a justiça possa dar uma resposta rápida, mas é simbólico o fato da presidente do Supremo Tribunal Federal fazer essa fala. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Medeiros, e no que pese as muitas divergências que temos no âmbito político e ideológico, mas Vossa Excelência, eu não me canso de dizer, tem sido um grande apoiador participativo da luta das mulheres em nosso país. Então, sempre que Vossa Excelência me entra nesse debate, eu fico muito feliz. E, senador Medeiros, seria importante que Vossa Excelência também participasse conosco da organização desse seminário. Vai ser um seminário muito importante. Ontem, a Câmara de Deputados conseguiu reunir a comissão especial que analisa a PEC que determina a cota de mulheres no Parlamento, que nós aprovamos com uma larga vantagem de votos aqui no Senado Federal e que agora está na Câmara. Aprovaram na comissão especial, portanto, a proposta de emenda constitucional já está pronta para o plenário. Óbvio que o conteúdo da PEC, que estabelece, num primeiro momento, 10% de vaga das cadeiras, todos os parlamentos, num segundo, 12% e chegando a 16%, não é o ideal, não é o que nós queremos, mas, sem dúvida nenhuma, dá um passo importante para uma maior presença feminina no Parlamento. O Parlamento brasileiro jamais será o mesmo. Imaginemos aqui 30 Vanessas nesse plenário, vai ser muito bom de ver. Mas, enfim, eu falava agora sobre uma sessão solene que teremos aqui no plenário do Senado Federal para tratar sobre a ouvidoria. Na realidade, a denominação não é ouvidoria, é o Observatório da Mulher, um observatório que foi criado e que tem um objetivo de fazer um acompanhamento, sobretudo no tema violência. Então, o Senado, que hoje já faz, através do Data Senado, uma pesquisa, e é a mais longeva de todas as feitas no Brasil, em relação à violência contra a mulher, através da criação desse observatório, nós teremos o Parlamento brasileiro condições de fazer um acompanhamento mais de perto sobre a violência que, infelizmente, maltrata tantas mulheres brasileiras e, a partir desse conhecimento, contribuir não só com uma pressão perante o poder executivo, mas, sobretudo, quando necessário, na própria mudança legislativa. E, por fim, presidente, para concluir, eu quero aqui fazer uma denúncia e, ao mesmo tempo em que solicito providências por parte do governo do Amazonas. A gente tem ouvido muito falar da crise econômica dos estados, mas o meu estado do Amazonas, senhor presidente, parece que tomou uma decisão de que o forte da crise será concentrado na área da saúde, o que é grave, porque também o Brasil inteiro tem assistido muitas denúncias. Denúncias, por exemplo, um médico que está preso
que coordenava uma empresa e que desviou mais de 120 milhões de reais do sistema público de saúde do meio estado do Amazonas. A situação ela continua um caos, caótica. O problema, senhor presidente, é tão grave que hoje 3 mil médicos, reparem, 3 mil médicos que atuam em 13 empresas de cooperativas médicas estão com salários atrasados e enfrentam condições, eu não diria precárias, mas condições impossíveis de desempenharem os seus salários. O problema, ele afeta também, e o que é grave, os médicos que atuam em urgência e emergência, nos prontos-socorros, nas maternidades, nas fundações e nos pronto-atendimentos. Recebemos a notícia que houve a paralisação do serviço chamado aeromédico, o serviço que desloca pacientes em estado grave, gravíssimo, do interior do estado para a capital. E eu aqui estou falando no estado do Amazonas, em que a maioria dos nossos municípios, nós só temos acesso através ou dos rios ou do transporte aéreo. Pois bem, o governo suspendeu o transporte aéreo para pacientes em situação gravíssima, o que significa, em outras palavras, determinar a morte desses pacientes que dependem de uma assistência de urgência para poderem ter suas vidas preservadas. Segundo os profissionais da área de saúde, não são apenas leitos que faltam medicamentos, faltam insumo, profissionais técnicos nas áreas de muita unidade, e isso prejudica e inviabiliza muitas vezes o material. Prejudica o atendimento. Então, eu quero dizer que é lamentável que, no momento em que o Brasil inteiro toma conhecimento do desvio de mais de 110, 120 milhões de reais da área da saúde, a saúde trata a nossa gente, o governo do estado trata a nossa gente da forma como vem tratando. Então, aqui, não apenas lamento, não apenas faço a denúncia, mas solicito, inclusive, interferência do Ministério da Saúde para ajudar a resolver esse problema da mais extrema gravidade. Obrigada, senhor presidente, muito obrigada pela oportunidade, senador Rauch.